Bom, meu nome é João Pedro Alves, eu tenho 21 anos. Eu vou começar falando sobre como eu, decidi entrar na universidade pública, né? Antes do quadro, eu acreditava que você precisava estudar muito durante o dia, muito mais do que, digamos assim, a gente gostaria de estudar, por assim dizer, para poder passar num bom concurso, numa boa universidade. Eu, por exemplo, quando eu estudava para o Colégio Naval, né, eu ia para o cursinho, estudava lá assistia 6 horas de aula, e depois eu tinha que estudar mais uma hora por matéria. Vamos botar, eu tinha que estudar mais umas 4 horas. Então eu estudava aqui umas 10 horas, eu ficava umas 10 horas estudando. Eu ainda ia, por exemplo, para assistir aula no domingo, turma especial, né, que eles falavam. Eu tinha essa opção e eu aproveitava, eu ia lá para estudar domingo. E com o quadro, eu acredito que o quadro ele me convenceu de que a gente pode fazer mais fazendo menos. A gente não precisa estudar tanto para chegar no mesmo lugar. Se a gente se concentrar um pouco mais na qualidade do nosso estudo, a gente consegue chegar no mesmo lugar. Então, eu acho que o quadro ele fez essa diferença para mim, sabe? Ele me mostrou que é possível sim você ter bons resultados fazendo menos esforço. Então, essa foi a principal diferença, na minha opinião, sabe? Eu acredito que o quadro ele me permitiu, por exemplo, ter uma agenda mais flexível. Ele me permitiu modelar os meus estudos à minha vida. Ficava mais fácil de estudar nesse sentido. É que, assim, eu tô falando da minha época de colégio naval, né? Na IMITA também era assim, entendeu? Na IMITA era até pior, eu acho, porque eu tinha que ir até Madureira. Então, eu saía daqui de casa, tinha que andar uma meia hora, vamos dizer assim, para poder chegar no ponto do BRT. Ia para lá de BRT, aí mais uns 20 minutos, então foi botar aí 1 hora só para chegar lá, mais ou menos, uns 40 minutos no mínimo. Aí chegava lá, tinha que assistir a aula, às 6 horas de aula, aí depois ainda tinha que estudar. Aí depois tinha que voltar para casa, aí vamos botar mais 1 hora e voltava para casa possivelmente de noite. Isso era bem ruim. Eu fiquei assim nessa situação durante um tempo. Aí depois de um tempo, eles me deram a chance de ficar num alojamento que eles tinham lá, que era o chamado CEDAP, né? Eles chamavam de CEDAP, Centro de Desenvolvimento de Alunos de Alto Desempenho. Me deram essa oportunidade lá. Eu ainda pagava para poder estudar, mas eu podia ficar lá se eu quisesse. Aí tinha lá cama, tinha lá tudo. Ainda assim, eu tinha que assistir 6 horas de aula e depois voltar para o CEDAP, no mínimo, né? Então, o tempo de estudo era o mesmo, eu só economizava no deslocamento. E também eles davam comida, coisa e tal. Pagava mais caro, no caso, né? Por causa disso tudo. Mas, assim, falando, mesmo nessa época, assim, não era muito legal. Talvez pela minha pessoa, né? Porque eu queria voltar para casa, sabe? Eu não gostava de ficar longe de casa. E eu também eu me senti um pouco sozinho lá, sabe? Eu acho que não deu muito certo ficar num alojamento longe de casa. Eu queria poder estudar e voltar para casa, ficar com a minha família. Ainda ter tempo para me encontrar com um amigo, me encontrar com uma amiga, entendeu? Ter a minha vida social. Então, o Bruno ele fez o ITA. Então, isso já era muita coisa para mim. Para mim, ele fez o ITA. E, assim, o que ele falava fazia sentido, né? Realmente, fazia sentido você economizar tempo no transporte, você ganhar tempo, não assistindo uma aula sobre um assunto sobre o qual você já sabe, se concentrar mais nos exercícios, entendeu? Foi esse tipo de coisa.
Quando eu comecei a me preparar pelo quadro, as minhas principais dificuldades foram o fato de que eu dependia muito mais de mim do que dos outros, no caso, né? Eu tinha que ter muito mais disciplina, digamos assim. Porque eu ia ter que assistir a aula, eu ia ter que estudar, não ia mais ter alguém me impulsionando a fazer isso, como no curso presencial, né? Eu não ia mais pegar um ônibus e me colocar num lugar em que eu não tinha mais o que fazer, entendeu? Eu ia ficar na minha casa. Por um lado isso era ruim, mas por esse lado por um lado isso era bom, mas por esse lado que eu falei é um pouco ruim. Bom, não foi tão difícil assim, porque apesar do professor ele não ter um horário fixo, eu não precisava estudar tanto. Eu encarava o quadro mais como um momento de estudo individual, sabe? Eu encarava aquilo ali mais como se eu tivesse que estudar sozinho. Então, eu comecei assim, eu não vou assistir aula, eu vou estudar sozinho, entendeu? Eu vou estudar sozinho assistindo aula, como se eu fosse assistir aula no YouTube. Só que eu posso fazer pergunta, eu posso parar o vídeo, eu tenho material de apoio, entendeu? Então, eu encarei tudo como um momento de estudo individual. Bom, o conselho que eu tenho para dar para quem quer passar na universidade pública é que, primeiro, não é nada de impossível, né? Na minha opinião, é algo que, independente da sua condição, você consegue fazer. E eu acho que mesmo que você faça um curso online, você consegue fazer isso. Eu não estou dizendo que o curso online é ruim. Eu estou falando mesmo curso online porque acho que a gente tem um certo preconceito com o curso online. Eu tinha, e eu acho que a maioria das pessoas tem, preconceito com esse tipo de ideia. Mas eu acredito que com o quadro, por exemplo, você tem total condição de passar na universidade pública. Você tem total condição. E eu diria que você tem total condição disso. Você tem total condição. Eu vou falar da minha experiência no Colégio Naval, que eu acho que é uma mais inspiradora, digamos assim, né? Quando eu passei no Colégio Naval, eu achava que não ia passar. Eu tentei 3 vezes, mas no ano em que eu passei, eu achava que eu não ia passar. Achava que não ia dar, achava que... eu tinha muitas dúvidas em relação a se eu ia conseguir ou não. Aí eu passei em 6º lugar no Brasil, entendeu? Então, assim, você pode fazer isso. Você pode. Eu fiz, você pode. Eu não sou diferente de você. Sabe? Você tem total condição. Total condição. E eu diria para você saber balancear os seus estudos, sabe? Não adianta estudar o dia inteiro. Não adianta estudar o dia inteiro. Assim, estudar demais. Você tem que ter um tempo livre, você tem que ter um tempo para você. Você tem que se concentrar na qualidade do seu tempo de estudo e você tem que ter um tempo para você. Até para dormir bem, por exemplo. Seria esse meu discurso motivacional.